foi a respeito do João Gomes, né? O João Gomes, ele sempre foi um jogador muito querido pela torcida, né? Por grande parte da torcida, que até devido a esse grande afeto desenvolvido por um jogador que é prata da casa, né? Torcedor rubro-negro e tudo mais, até assim sempre pesou pouquíssimo a mão para os problemas que ele tem, como todo mundo tem. Fato é que o Flamengo perdeu um título. O Gerson, digamos que não teve uma atuação destacada, pelo contrário, né? Talvez tenha feito uma partida ruim. Eu até, assim, estou bem no meio do caminho com relação a ele ter jogado nada ou pouco, ou ter muita culpa ou pouca culpa, por conta de aspectos coletivos que eu vou abordar no fórum específico para falar mais fortemente de tática. Mas hoje eu até falei um pouco assim que o, a saudade que se dá do João Gomes, ela é muito oriunda de um pensamento de time daquele losango do Dorival. Então, o João Gomes é aquele cara que corre lateralmente, que combate, que limpava ali o meio de campo de um time que defendia com 7. O conceito do time do Vitor Pereira não é de defender com 7, é de defender no mínimo com 8. Né? Isso em situações de transição defensiva. Mas, mais do que isso, de defender correndo para frente, de ser uma equipe mais dominadora, né? de ter mais esse protagonismo das partidas. E aí, hoje, eu conversando, hoje, por uma situação de falar sobre o jogo, acabei conversando bastante com o Mauro César sobre isso, e ele me fez uma pergunta que me fez ir até os dados, né? Fala, pô, o Arrascaeta, por exemplo, teve uma atuação bem ruim no jogo. Até que ponto ele não interferiu na atuação do Gerson? E até que ponto o Arrascaeta continuou marcando o que ele deveria, o que ele marcou em 2019? O desempenho do Arrascaeta entre 2019 e 2022, qual é a correlação dos números defensivos disso? E aí eu fui consultar os dados, né? Porque ele fez essa provocação para mim, eu fui consultar os dados. E assim, Bernardo, é batata. Se você for olhar, por exemplo, os números defensivos do Arrascaeta, de bolas recuperadas em 2019, 2 por jogo, em 2022, menos de 1,5. Desarmes bem-sucedidos, ele desarmava 2 por jogo em 2019. Em 2022, 1,1. O percentual de aproveitamento dos desarmes, ele tinha 71% de aproveitamento dos desarmes. Em 2022, 46% de aproveitamento dos desarmes. E todos os números, assim, disputas defensivas, ele disputava muito mais, até fazia mais falta, porque era um jogador mais combativo. Então, o Arrascaeta é um craque e conquistou dentro do Flamengo um status enorme. Mas para implantar essa ideia de jogo, o Vitor Pereira vai precisar mais dele, né? E é um jogador de 28 anos, né? Até que ponto, às vezes, ele aparenta ser um veterano. Se você for olhar os dados de substituição dele, em 2019 ele foi substituído em 50% dos jogos. E em 2022 também. Né? Então, ele é um cara que. E nos outros anos também. Então, ele é o cara que sempre é substituído e parece nunca estar muito bem fisicamente. E até que ponto o Flamengo vai resistir a isso com Pedro e Gabigol? Né? Pedro e Gabigol, para mim, são uma premissa. Eles têm que continuar juntos. Até que ponto o Flamengo vai resistir a isso? Né? E colocar um cara como o João Gomes, se é que vão conseguir emular um outro João Gomes, porque o jogador não pode ser clonado. Né? Ele vai corrigir o efeito, né? Ele não vai corrigir a causa. O efeito é a transição passar, é acontecer a transição rápida contra o time e você ter que correr para trás. E a causa é você não conseguir fazer uma marcação mais efetiva, né? Para que seu time não precise correr para trás. O que você pensa a respeito disso? Bom, vamos lá. Primeiramente, um grande abraço ao meu amigo Mauro César. Cara, vamos lá. Todo jogador tem de marcar, tem de participar do trabalho defensivo, independentemente da localização dele no campo. Então, assim, as pessoas falam, o João Gomes saiu, tá, mas não existe uma fórmula para isso. Vamos jogar com 2 cabeças de área.
Lembro que o Flamengo tinha Mancuso e Márcio Costa, em 96. Era um time que criava muito pouco, né? Aquele do Joel Santana, embora tenha ganhado lá o Campeonato Estadual, para aqueles que acham que o estadual é a coisa mais importante do mundo, o Flamengo ganhou aquele Campeonato Estadual de 96 de forma invicta, né? Tinha lá aqueles 2 volantões e tal. A seleção de 82 não tinha um jogador assim. No meio de campo tinha Cerezo, Sócrates, Zico, Falcão. Perdeu. Em 86, o Tele Santana, entre aspas, se rendeu àquele negócio. Não, tem que ter um volante e tal. Colocou Elzo e Alemão. Perdeu. Ficou na mesma quinta colocação. Em 90, o Lazzaroni tinha 3 zagueiros e 2 volantes. Né? Os volantes eram Dunga e Alemão. Perdeu. Nas oitavas de final para a Argentina. A pior colocação do Brasil na história das Copas. Empatado ali com 1966. 9º lugar. Então, assim, essa história do volante, pegador, marcador, não me comove muito, não. Sobre o Arrascaeta, me parece, claro, e sempre foi isso, um cracaço de bola. Um cracaço. Então, assim, falar que o Arrascaeta, não, vamos preterir o Arrascaeta porque precisamos de alguém com mais, entre aspas, intensidade no meio de campo. Me parece uma loucura, né? Mas eu acho que é fundamental a estatística de desarmes do Arrascaeta, quando você traz, é um número assustador, né? De 2 desarmes por jogo, é uma coisa absurda. Um jogador da posição dele, absurda de bom. Né? Se a gente pegar o João Gomes na temporada passada no Campeonato Brasileiro, ele tinha uma média de 3,2 desarmes por jogo. Então a gente está falando aí de um jogador com alto índice de desarmes, né? No caso o Arrascaeta. Agora, também a gente tem de olhar, e eu não tenho esse número aqui, mas cabe a reflexão, o Flamengo teve ligeiramente mais posse de bola do que o Palmeiras, né? Se eu não me engano, 52-48, pelo menos estava assim em determinado trecho do jogo ali, e me parece que ficou dessa forma. Ou algo um pouco para cima, um pouco para baixo e tal, mas o Flamengo terminou o cotejo com mais posse de bola. Né? Aí você tem, peraí, a gente vai analisar aqui o número de desarmes, tá? Mas e o número de desarmes versus a posse de bola? Porque o time que tem mais posse de bola, por consequência, imagino eu, desarme menos, né? Então, eu acho que uma coisa tem que estar ligada à outra, pelo menos eu vejo dessa forma, né? Peraí, o time tem mais a bola. E aí, eu volto a uma reflexão do Vitor Pereira, que você mesmo falou sobre isso, né, Vitor? Contribuindo lá com o canal, sobre o controle do jogo. Em outros fóruns de discussão, até trazendo técnicos aqui não, né, lá para o meu canal, tal, aqui na rede social e tal, eles sempre falaram sobre isso para mim. Falaram, a grande diferença do Jorge Jesus e vai ao encontro do que você sempre falou aí, para o Vitor Pereira, é a questão do controle do jogo. Né? Então, assim, o Vitor Pereira, aquele primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras, deve ter incomodado, mais do que qualquer torcedor, o Vitor Pereira. Porque tudo que não houve ali foi controle. E o que é o controle? A defesa por meio da bola. Né? Guardiola fala sobre isso demais. Né? Fala, peraí, se eu tenho a bola, é uma coisa óbvia. Se eu tenho a bola, o adversário não vai tê-la, logo eu tenho o controle do jogo. Então, assim, além da recomposição defensiva, o Flamengo não teve a bola por muito tempo. No aspecto de posse de bola ali, houve quase um empate, mas não tinha a bola por muito tempo, não conseguia controlar o jogo. Esse é um time que a gente viu com o Rogério Ceni, pode gostar, pode não gostar do Rogério Ceni, eu particularmente admiro o trabalho do Rogério Ceni, é um time que tinha extremo controle do jogo. Né? Você não via aquele time dando a bola ao adversário, diferentemente do que acontecia com o Renato Gaúcho. Né? Então, se o Flamengo vai para essa história da briga de rua, como diz aqui o nosso amigo André Rocha, a chance de ele estar numa zona pouco confortável é muito grande, cara. Muito grande. Porque é um time que vai dar a bola ao adversário, vai retomar, depois vai tentar alguma coisa mais rapidamente, o adversário terá a bola mais rapidamente, por aí vai. Vira uma loucura. Então, tudo que não interessa ao Flamengo é o jogo maluco. Né? Quando eu me lembro, até fiz esse comentário depois daquela final da Copa do Mundo, que foi um jogo maluco, né, entre França e Argentina, que ali interessava ao Deschamps. O que interessava ao Scaloni depois de 2-0? Controlar o jogo. Né? E controlar o jogo não significa particularmente recuar, mas ter o controle do jogo. Né? Fala, eu mando nesse jogo, o jogo está comigo, não está contigo.
que o Deschamps fez? Ele colocou o caos no campo, né? Quando ele tira o Theo para colocar o Camavinga e o Griezmann para colocar, se não me engano, o Coman. Aí ele abre completamente o jogo. Ele fala, bom, beleza, você quer controlar o jogo, eu vou trazer caos ao jogo. E o caos prevaleceu, porque o jogo foi para prorrogação. Então, assim, o caos nunca foi favorável a esse time do Flamengo. Esse time do Flamengo, nos seus momentos de afirmação, ele nunca se sentiu confortável com o caos, né? O caos, veja, é a total desarrumação ali do jogo, né? Um jogo que passa a ser imprevisível. A imprevisibilidade nunca foi confortável ao Flamengo, por se tratar de um time mais técnico, de um time que tem, com os jogadores que possui, a prerrogativa de controlar o jogo, né? Aí você vai falar assim, pô, mas você esqueceu da final da Libertadores de 2019? Gente, a gente está falando de uma partida ali que o Flamengo precisava virar o jogo, e virou o jogo em, sei lá, 3 minutos, 4 minutos, no finalzinho. Então ali o caos era do Flamengo, pertencia ao Flamengo. Mas em quantos jogos o Flamengo vai estar numa situação de desconforto, né? Então, assim, o que deve ter incomodado mais o Vitor Pereira foi assim: o Flamengo estava jogando mal no primeiro tempo, né? Faz 1-0. Ali é botar a bola no chão, cara. É botar a bola no chão. É ter a bola, não é se fechar, é ter a bola. E aí você pode falar assim, mas, pô, o João Gomes e tal. O João Gomes nunca foi um jogador de prosseguimento de jogada, de dar prosseguimento à jogada. Seja com passe, seja com retenção de bola, ele não é esse jogador. Aliás, é um jogador que eu acho que tem seríssimos problemas na construção de jogo, finalização. É um jogador que vai se desenvolver muito na Premier League, vai ser um jogador melhor, o que é uma ótima notícia para o futebol brasileiro, tá certo? Mas ele não é esse cara. Ele não é esse cara de controlar o jogo. Ele nunca foi esse cara. Então, assim, se a gente está falando aqui, e eu tenho que ser coerente com aquilo que eu falo, né? Eu concordo com o Vitor Pereira. Eu concordo com ele. Esse time é um time para ter controle do jogo, para mandar no jogo. Eu acho também, pelo menos em nível nacional. Ele precisa ter jogadores capazes disso. Ele precisa ter jogador que saiba segurar o jogo com a bola. Me desculpe a redundância. Não aquele que roube a bola e a devolva ao adversário. Não estou falando que o João Gomes faça isso. Mas não é um jogador de controlar jogo. Não é jogador de dar ritmo ao jogo. O Gerson é esse cara, né? Aí o Gerson tem uma atuação ruim. Aí o camarada vai lá, para mim ele jogou mal, né? Aí o camarada une uma coisa a outra, como se o futebol fosse essa coisa linear e binária. Não tem esse cara aqui, esse jogou mal, pronto, joga na posição dele, tá feita a história. Não é assim, cara. Não é assim.